Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do tema erro e perdão, passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 22. Na primeira parte do nosso estudo, nós colocamos aquilo que está no Evangelho, exatamente nesses versículos, né? E depois vimos a opinião do Warren Wiersbe a respeito dessa passagem, o seu entendimento a respeito do erro e do perdão, assim como também vimos a opinião do Papa Francisco, a opinião do pontífice, da autoridade máxima do catolicismo. E agora, nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos ver qual é a visão da doutrina espírita a respeito desse tema. Um tema extremamente importante, né? Muito comentado nas casas espíritas, nas palestras, nos estudos, né? Então nós vamos ver o que a doutrina espírita nos diz a respeito. Então nós vamos ver duas questões que estão no Livro dos Espíritos. Depois vamos ver algumas informações de Kardec que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e também uma mensagem muito bonita de Emmanuel. E no final, uma reflexão a respeito desse tema, uma reflexão, uma provocação a respeito desse tema. Então vamos seguir adiante no nosso estudo. No Livro dos Espíritos, há duas questões muito interessantes a respeito do tema, a respeito de perdão, do perdão. Então vamos ver a primeira delas, é a questão 661, quando Kardec pergunta aos espíritos: pode-se utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então vejam só, em poucas palavras, os espíritos nos dão uma resposta bastante clara a respeito do perdão. Deus, ele perdoa as nossas faltas, mas se nós não mudarmos de atitude, de procedimento, então não tem como se obter esse perdão. Para obtê-lo, nós precisamos mudar o nosso comportamento, como ele diz aqui, a nossa conduta, né? E as boas ações, né, os atos, as atitudes, são muito mais importantes do que as preces, porque eu posso ficar numa condição ajoelhado, pedindo a Deus, implorando, rezando o dia inteiro, a semana inteira, pedindo perdão. Mas se eu não mudar as minhas atitudes, o respeito que eu tenho com relação às pessoas, com relação a tudo, né? As pessoas, os animais, o meio ambiente, se eu continuar fazendo as coisas erradas, de nada vai adiantar eu ficar pedindo perdão. Então, mais importante do que ficar ali fazendo prece, né? O mais importante é eu me transformar, é eu me modificar. E por meio das boas ações, vai ser muito mais fácil eu obter o perdão do que apenas com as orações. Embora, obviamente, sabemos da importância das preces, das orações, né? Não estamos em hipótese alguma menosprezando a importância da prece, mas como os próprios espíritos dizem, as ações são muito mais importantes do que as preces.
Na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta também muito objetiva, muito clara: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, fazer o bem a todos. A indulgência, a misericórdia para com as imperfeições alheias, como os outros também têm indulgência com as nossas imperfeições. E terceiro, perdão das ofensas. Então fica muito claro nessas duas questões, né, a importância do perdão e aquilo que os espíritos, né, consideram fundamental, as boas ações. Nesse slide, nós temos um trechinho, os itens 2 e 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, nós vamos fazer um rápido comentário a respeito desses dois itens, né? Então, no item 2, está escrito: se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, é o que nós vimos até agora, né? Tanto na primeira parte do estudo, né? Como nós vamos ver agora também, que o perdão é algo que a gente pede, mas a gente também tem que dar de coração, né? Não adianta a gente só pedir perdão para as pessoas que ofendemos, ou pedir perdão a Deus, perdão a Jesus pelas nossas faltas, se quando nós temos que perdoar, a gente simplesmente se recusa, que é o que está aqui no item 4, no parágrafo seguinte. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, nós vimos também na primeira parte do estudo, a passagem de Mateus, aquele diálogo de Jesus com Pedro, né? E quando Jesus diz, não são 7 vezes, não, são 70 vezes 7. Na verdade, perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Mas veja só, infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque ao não perdoar, a pessoa fica amarrada, né? Fica unida àquela pessoa a quem houve um atrito, houve uma confusão, um mal-estar, né? Então, a gente não perdoa, se o outro também, por sua vez, não perdoa, o que que acontece? Fica aquele círculo vicioso, os dois sofrendo, né? Essa falta de perdão, via de regra, se transforma em ódio, em vingança, né? E, na verdade, isso nada mais é daquilo que a gente poderia dizer um abraço de afogados, né? Os dois vão acabar morrendo, porque nós não somos feitos por Deus, não somos criados por Deus para viver no ódio, na vingança. Ao contrário, Deus é amor, né? Então, é para isso que nós estamos caminhando. Então, a gente sabe que não é fácil pedir perdão, não é fácil perdoar, né? Mas nós temos que fazer esse esforço à medida que estamos evoluindo, né? Porque se a gente não perdoa, também a gente jamais vai receber de alguém o perdão quando nós erramos.
Então, continuando ainda no item 4, aqui no terceiro parágrafo, está escrito: há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Uma grande, nobre e generosa, sem segunda intenção, pois poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele errado. A segunda maneira é impondo condições humilhantes, onde o perdão se torna um peso, que irrita em vez de acalmar. Não é dado com benevolência, mas com ostentação. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Então, fica claro, né? O perdão tem que ser sincero, tem que ser de coração, e não da boca para fora, e não aquele perdão que não visa a reconciliação, o bem-estar do ofensor e do ofendido, mas apenas uma forma, um meio de humilhar aquele a quem nós estamos perdoando. Isso em função do nosso orgulho, né? Então tem essas duas maneiras, que possamos nós, né, sempre adotar esta primeira, né, que é a forma grande, nobre, que engrandece o espírito e não por orgulho. E no último parágrafo está escrito: em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Então, aquele que, com o coração aberto, querendo de fato, verdadeiramente se conciliar, esse terá o apoio das pessoas imparciais, né? Aquele que der o perdão sem nenhum interesse a não ser o de amenizar aquela situação delicada, se recompor com aquele irmão, com quem houve essa pendência, né? Aquele que tiver essa grandeza, esse terá o apoio de todos. Continuando no capítulo 10 do Evangelho, itens 5 e 6. O que esses dois itens vão nos dizer? Eles vão nos falar a respeito da conciliação com os adversários. O título é esse: reconciliar-se com seus adversários. Então diz o item 5: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, isso também, essa passagem também, ela é bastante estudada, porque fica claro, fica patente que nós precisamos, nós devemos nos reconciliar com aqueles que são os nossos adversários. Se eventualmente nessa existência, por esse ou por aquele motivo, nós acabamos tendo problemas com uma pessoa, algumas pessoas, e com isso criado inimigo, adversário, é nessa existência que deveríamos, né, pelo que os espíritos nos ensinam, é nessa existência que nós deveríamos promover todos os esforços para fazer essa reconciliação. Por quê? Porque nós não sabemos depois como isso será. Digamos que nessa existência não aconteça essa reconciliação. Então, chega uma hora, voltamos para o mundo espiritual, aquele a quem nós ofendemos também volta, e fica, como eu disse anteriormente, aquele círculo vicioso de ódio, de perseguição. Então, ora, os dois estão encarnados, ou um encarna, o outro não, mas sempre um perseguindo o outro, né? Então, isso cria um desgaste psíquico, emocional muito grande para o espírito, porque ele está ali amarrado, algemado naquela pessoa que houve aquele problema, aquela dificuldade, e ele não perdoou, ou ambos não se perdoaram.
então fica arrastando isso por vidas sucessivas, né? O que é uma coisa terrível. Então é exatamente isso que diz aqui o item 5. O item 6 vai nos dizer o seguinte: na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, eliminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Então, novamente, é fácil perdoar um inimigo, alguém que nos fez o mal? Não, a gente sabe que não, isso exige demais de nós e nós ainda não temos essa grandeza moral, essa grandeza espiritual. Mas sabemos que a falta do perdão, viver nesse círculo de ódio, de vingança, destrói também o nosso corpo físico. Não é só o nosso espírito que sofre, como está escrito aqui. Há também um efeito material. Então, o nosso corpo físico ele também paga um preço altíssimo por essa situação de ódio e de vingança. Então, a indicação aqui, né, é a prática do perdão, perdoar aos inimigos. Não é fácil, mas estamos caminhando para isso. Chegaremos lá um dia. No parágrafo seguinte, ainda no item 6, Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Olha que importante. Então, se de coração aberto eu perdoo aquela pessoa que eventualmente tenha cometido algo contra mim, contra minha família, enfim, mas se eu perdoo com sinceridade, de coração, Deus não deixa que aquele que perdoou sirva de alvo de vingança. Então, Deus nos protege contra a ira, contra o ódio, contra a vingança daquela pessoa, quando verdadeiramente perdoamos. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. É o que nós acabamos de comentar, né? Estamos encarnados junto com aquele espírito, aí um desencarna, o outro encarna, mas fica aquele elo de ligação durante inúmeras existências, um perseguindo o outro, alimentando esse ódio. Então, aqui Jesus diz, né? Jesus recomenda, olha, não é só por causa da existência atual, mas é também para evitar que essa discussão, essa briga, essa situação perigosa se perpetue em existências futuras. Seguindo aqui no último parágrafo, não sairá dela, diz ele, né? Diz Jesus, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Porque nós sabemos que a justiça dos homens é falha, podemos até dizer assim, não, quanto à justiça dos homens está tudo liquidado, né? Já reparei os meus erros, tá? Tô bonito na foto, mas com relação a Deus, a coisa não funciona desse jeito. Até que o último ceitil não seja pago, nós estaremos ligados àquela situação, àquela pessoa. Então, para estarmos satisfeitos completamente de acordo com a justiça de Deus, nós temos que fazer aquilo que é certo, aquilo que os Espíritos, aquilo que Jesus nos recomenda. Ainda no capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus, item 7 e 8. Item 7. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar a tua oferta. Isso está em Mateus, né? Capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, não adianta nada
eu fazer ofertas no altar, né? Eu orar, eu pedir perdão, fazer toda aquela coisa pro forma, né? Exterior, mas se eu não tentar fazer o mais importante, que é a reconciliação com aquela pessoa com quem eu tive o problema. Então, por isso, né, que Jesus disse e Mateus anotou. Se tiver para fazer a tua oferta, mas tiver alguma pendência, larga tudo. Primeiro vai lá, se entenda. Depois você volta e termina a sua oferta, porque senão nada do que você fizer terá valor. No item 8, quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pois antes de apresentar-se a Ele, né, apresentar-se a Deus para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Então, é o que nós também acabamos de dizer em relação ao item anterior, né? Se a gente não perdoar com sinceridade de coração, para Deus não terá valor nenhum o que nós fizermos, né? Fora desse perdão, em primeiro lugar, não tem nada que se possa fazer. Então, a recomendação é o perdão, aí depois sim a gente vai fazer a nossa a nossa oferenda. Mas o primeiro passo, né, que é o fundamental, é o mais importante de tudo, é a reconciliação. Bem, aqui são os itens 14 e 15 do capítulo 10 ainda, instruções dos espíritos, que continua falando sobre o perdão das ofensas. Então nós temos uma mensagem de Simeão, que foi dada em Bordeaux em 1862, que ele vai dizer, né, a respeito da importância do perdão, de tudo aquilo que Jesus ensinou, né, falou, cita aqui no segundo parágrafo, a conversa de Jesus com Pedro, então que nós devemos aplicar, né, aquilo que Jesus ensinou a Pedro nas nossas vidas, né, no nosso dia a dia, perdoando aquele que nos tem ofendido, para que nós possamos também obter o perdão não só de Deus, mas também o perdão das pessoas a quem eventualmente fizemos algum mal. E aqui no item 15, também uma mensagem de Paulo, apóstolo Paulo, dada em Lyon, 1861, também falando sobre a importância do perdão. Veja lá, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Então, como nós já conversamos, né? Perdoar não é fácil, mas à medida que nós estamos evoluindo, reencarnando, melhorando a nossa condição moral, a nossa condição espiritual, vai chegar um momento que será mais fácil para nós perdoar, né? Relevar as eventuais ofensas que as pessoas possam fazer contra nós. Isso é um claro sinal de que o espírito está evoluindo, de que o espírito está melhorando. Então, diz aqui: perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duro, exigente, inflexível, se tiver rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidades de indulgência? Então, se a gente tiver esse coração duro, né, e não perdoar, como é que a gente pode pedir a Deus que seja indulgente, né, com as nossas falhas, com os nossos erros? E para finalizar aqui, não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras, como nós também já vimos anteriormente, né?
mais importante do que as palavras, as orações, são os atos, são as atitudes que vão nos corrigir, que vão melhorar o nosso comportamento, a nossa conduta. À medida que os nossos atos forem nobres, então sim, nós estaremos concedendo o verdadeiro perdão. O perdão de coração, de um coração limpo, puro, de um coração aberto. Então, nesse último slide, eu coloco aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, por meio do Chico Xavier, no livro Assim Vencerás, cujo título é Perdoa Agora. Então diz a mensagem: não te detenhas, torna à presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe desgastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, desferisse contra ti o golpe deprimente? Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás, igualmente, o bálsamo da alheia compreensão. Retorna a teu lar ou a tua luta e espalha de novo a bênção do amor, com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Então, a mensagem de Emmanuel é uma advertência muito séria para nós, né? Porque ele diz assim, que o perdão é necessário, mas que façamos já, façamos agora, porque hoje a condição para essa reconciliação, ela pode ser favorável, mas amanhã ninguém sabe como será. Se nós teremos essa possibilidade de aproximação, de perdoar e de reconciliar. E no último parágrafo, ele deixa bem claro, bem explícito, né? Que se a gente não fizer agora, que o ensejo luminoso terá passado e que possamos não encontrar ao redor de nós senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Arrependidos, né, chorando, porque nós tivemos a possibilidade da aproximação, da reconciliação, de fazer com que o amor se estabelecesse entre nós e aquela pessoa ou aquelas pessoas, e nós perdemos essa oportunidade de ouro, e que agora só nos resta, né, ter arrependimento, chorar amargamente e lamentar por ter perdido esta possibilidade. Então veja que linda mensagem de Emmanuel. E como eu disse a vocês no início de estudo, uma reflexão para nós fazermos a respeito do perdão, para encerrarmos então essa segunda parte do nosso estudo. Então, nós sabemos que a humanidade ela não é perfeita. Num mundo de provas e expiações, o que impera ainda é a maldade, é a dor, é o sofrimento, são os vícios, né? Porque todos nós oscilando um pouco, uns melhores, outros piores, mas mais ou menos no mesmo nível, num mundo de provas e expiações, nós sabemos que a matéria se sobrepõe ao espírito e que o mal ainda é muito atuante e é muito forte. Então, qual é a atitude que nós devemos tomar, nós devemos ter quando alguém erra em relação a nós?
nós devemos fazer de conta que nada aconteceu, passar por cima da situação ou humilhar aquela pessoa, julgar e condenar, né? Nenhuma nem outra. O ideal, né, o que se espera de uma pessoa cristã seria convidar essa pessoa à correção fraterna. O objetivo, obviamente, não é vasculhar a vida da pessoa com a finalidade de julgar, condenar, descobrir certas coisas para divulgar, visando humilhar aquela pessoa. A correção, ela passa necessariamente pela misericórdia, uma vez que todos nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós ainda incidimos muito nos erros, sejam erros novos ou erros que nós já cometemos e a gente acaba repetindo, né? Então Jesus propõe a correção fraterna e amorosa, sempre. E os vários passos que são sugeridos nesse processo de correção mostram que é necessário tratar com extremo respeito, né, com dignidade, a pessoa vítima do erro. E com bons modos, com civilidade. O objetivo, levá-la a arrepender-se e tomar, na medida do possível, né, das forças, do entendimento daquela pessoa, fazer com que ela tome atitudes mais edificantes que tenham por finalidade a reparação dos erros cometidos, mas nunca julgando, condenando. Mas a gente também precisa entender, né, que nós também não temos uma evolução grande, estamos dando os primeiros passos, né, e com certa frequência julgamos e condenamos. Então, para que injustiças não sejam cometidas contra qualquer pessoa, somos todos, sem exceção, convidados a pedir em oração pelo bem daquele que errou. A gente tenta ajudar, dá a mão, faz todo esforço. Mas se eventualmente a pessoa se recusa, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar, pedir em benefício daquela pessoa para que ela abra os olhos, para que ela tome consciência, né? Quando eu digo aquela pessoa, mas é nós também, né? Porque frequentemente nós também erramos, cometemos injustiça por meio das palavras, por meio das nossas atitudes. Então, havendo, no caso da oração, em benefício daquela pessoa, havendo unidade de pensamento, de propósito entre aquilo que se pede, Deus atenderá desde que seja para o bem. Então, Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, disse que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria. A humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer quando se trata do exercício da correção fraterna, né, do perdão, pois perdão e correção fraterna demanda muito amor. E a pergunta é a seguinte, a provocação é a seguinte: e quanto a nós? Consideramos aqueles que erram ou erraram contra nós como nossos irmãos? Não somos também nós pecadores? Não cometemos também os nossos equívocos, os nossos enganos, por mais que a gente se policie, por mais esforços que a gente faça para não errar? Então, que esse estudo que nós concluímos agora, né, com todas as informações da doutrina espírita e essa reflexão, que nós possamos, de fato, né, fazer uma reflexão sincera, isenta a respeito desse assunto. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, espero ter contribuído de uma forma singela para esse nosso estudo a respeito do perdão, a respeito da oração e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.